Você que viu o nosso último programa sabe que hoje é a continuação de um programa extremamente especial. Ué, mas eu não vi, eu perdi. Então você vai fazer o seguinte: você vai ficar aqui do mesmo jeito agora, vai assistir esse programa e assim que ele terminar, você vai lá na playlist do Vida Pura aqui na Telmídia e vai assistir o programa anterior. Combinado? Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para já não perder mais nenhum programa e assiste aí a vinheta mais bonita do YouTube que o diretor já vai soltar agora pra gente continuar algo que com certeza vai falar muito ao seu coração. Bora, diretor. Aqui estamos nós mais uma vez, graças a Deus, no programa Vida Pura, no canal da Telmídia, diretamente dos estúdios da Comev, aqui em São Paulo. E eu sempre digo para você, vem aqui gravar o seu programa, o seu podcast. Eu sei que tem muita gente aí me assistindo que tem talento, que pode vir aqui também. Tem um projeto da igreja que está aí engavetado, porque, poxa, como que a gente vai produzir esse conteúdo? Só vim aqui na Comev. Aqui na descrição tem os contatos para você falar com o pessoal aqui e vai ser muito, muito legal. É muito fácil, tá? É muito fácil mesmo. Você pode também levar toda essa estrutura para a sua igreja e gravar aquele congresso, seminário, palestra. A igreja vai montar um curso e você pode gravar ele profissional, né? Fazer um negócio profissional para disponibilizar para os membros. Muito bacana. Entre em contato com o pessoal da Comev aqui também. Combinado? Bom, nós estamos aqui. Se você não sabe, porque não viu semana passada, vou apresentá-lo novamente com o nosso conselheiro e, como eu costumo dizer, missionário de verdade, nosso irmão Daniel. E aí, Dani, tudo bem? Bem, graças a Deus. Tranquilo. Tudo tranquilo? Muito bom, muito bom, muito bom. Feliz de estar aqui. Graças a Deus, muito feliz de você estar aqui. Últimos dias no Brasil, né? Sim. Para quem não sabe, o Daniel é missionário. Né? Ele já se apresentou, você vai ver no outro programa se você não viu, casado com a Meire, eles são missionários. Trabalham no Ministério Vida Pura como conselheiros, né? No nosso programa de renovação da mente. Se você quiser saber mais do programa de renovação da mente, que restaura homens e mulheres que têm problema com pornografia, masturbação e qualquer outra imoralidade sexual, esposas feridas, corre lá no nosso Instagram, clica no link da bio que você vai saber tudo sobre o programa. O Dani e a Meire são conselheiros do programa, tá ok? Mas eles são missionários de verdade também, eles servem em um país da Ásia, um país que nós não vamos dizer o nome, porque faz parte da lista de povos não alcançados, onde existe muita perseguição. Então, para proteger tanto eles quanto o trabalho que já está sendo desenvolvido lá já há algum tempo, nós não vamos falar tão detalhadamente sobre. Dani, no programa passado a gente falou sobre esse sufocamento do evangelho no Brasil devido a N motivos, mas um dos que é bem grande, que a gente sabe, por causa da imoralidade sexual que as pessoas estão vivendo no secreto. Uhum. Infelizmente é uma realidade, por isso que o Vida Pura alcança tanta gente, porque muitos e muitos estão envolvidos em pecado sexual. Nós somos Vida Pura, nós também já tivemos os nossos problemas de pornografia, masturbação. Eu costumo dizer hoje, quem não, a grande diferença é as escolhas que a gente faz de querer viver um processo de restauração e não simplesmente para parar de assistir pornografia e se masturbar. Uhum. Então, eu não vivi um processo de restauração simplesmente para abandonar o pecado sexual. Graças a Deus, pela misericórdia dele, hoje eu vivo um propósito de vida. E hoje você vive um propósito de vida. Missões.
missões de povos não alcançados. Uhum. Que dado momento da sua vida você teve convicção de que, olha, o Senhor me quer como missionário. E assim, é um missionário, e aí foi indo, né? Sim. A convicção desse direcionamento até você chegar onde você está hoje. Conta aí, mas pode dar detalhes aí, que é muito legal ouvir. Um anjo apareceu pra mim e falou... Mentira. Não, eu já queria tanto, né? Seria tão mais fácil. Ah, seria, né? Seria. Mas não. Todo mundo quer isso, Todo né? mundo quer isso. Essa é a desculpa. O anjo não apareceu pra mim. Pois é. Ai, que pena. Não veio a irmã da revelação. A irmã do assim, coque, assim. A irmã do coque assim vem. que te digo. Você vai fazer isso e isso. Não foi. Não foi Não assim. foi assim? Não foi assim. Como foi isso? Eu costumo dizer que eu sou muito devagar pra entender. Não, cara, eu sou devagar, lento, quase parando pra entender a vontade de Deus, a voz de Deus. Eu sou medroso demais, enfim. Então Deus foi... Sério, mano? Sério, cara. Cara, mas você é assim, eu não vejo nada disso em você, velho. Eu falo, mano, o Daniel, eu queria ser como o Daniel, velho. O cara é corajoso, velho. Não, o cara não olha pra trás, ele só vai, mano. Amigo, isso é só desespero. Não tem olhar pra trás. Não tem olhar pra trás. Só vai, né? Vai cara. com medo mesmo. É exatamente isso. Às vezes a gente espera o medo passar pra gente fazer. Não. Tem que ir, né? Ou você vai, ou você nunca vai. Porque no fim o medo só vai te aprisionar. Vai com medo mesmo. E depois você vai perceber que nem tem mais medo, que já foi. Mas foi mais ou menos assim. Como eu disse, eu sou muito lento pra perceber algumas coisas, o que Deus quer falar e pra onde as coisas estão indo. Então Deus começou comigo muito pequenininho. Muito pequenininho. Ele começou a plantar sementinhas que eu nem achava que eram sementes. Eu achava que era só uma coisa comum. Então, assim, meu pai é pastor de igreja, desde que eu nasci. Sabe essas coisas, filho de crente? Eu lembro que o primeiro livro que meu pai me deu, quando eu entrei na primeira série, nos idos de 1991. Meu pai me deu uma Bíblia e me deu um livro que contava a história do missionário Samuel Morris, que era um jovem de um país africano que foi vendido como escravo, mas ele fugiu. No meio da fuga dele, ele encontra uns missionários que pregam, ele se converte. É assim, incrível, cara, cheio de aventuras. Ele vai pra Nova York, ele morreu com 27 anos, se eu não me engano. Nossa. E assim, ele causou um avivamento. Pô, você tinha 6 anos de idade, sei lá. 7 anos. 6, 7 anos. E foi o primeiro livro que eu li. Assim. E seu coração já... Meu coração foi assim, quero aventuras. Quero aventuras. Eu não sabia direito, mas uau, que legal. Aí depois eu lembro que eu li, acho que eu tava já na 3ª série, eu li um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que conta a história de um moço que ele era da religião Sikh, na Índia, e ele se converteu, aí a família dele expulsou ele, mas ele continuou pregando o evangelho até desaparecer nas montanhas do Himalaia. E ele era chamado de apóstolo dos pés sangrentos porque ele só andava descalço. Olha. Então, o pé dele sangrava muito. E algumas pessoas que conheciam ele sabiam que quando via marcas de sangue no chão, é porque ele estava na aldeia pregando o evangelho. Nossa. Aí, esse também eu tinha uns 9 anos. Uns 9 anos de idade. Quando eu tinha uns 21... Antes disso... De alguma maneira, eu não tinha sonho nenhum pra minha vida. Hoje em dia, existe um negócio, não vou chamar de ditadura, que essa palavra tá perdendo o significado. Mas existe uma obrigação, você tem que ter um sonho. Você tem que querer ser alguém. Já desde cedo, né? Você já tem que ter aquele planejamento. Esses dias eu vi alguém falando assim, que a gente costuma perguntar pras crianças o que você quer ser quando crescer. Isso está completamente errado. A criança já é. Ela é alguém. Ela é um ser humano. Como assim ela vai ser alguém baseado na profissão dela? Ela só é alguém se ela fizer alguma coisa profissionalmente. Se ela não fizer, ela não é alguém. Ela é o médico, o engenheiro. É tanto que a gente chama moradores de rua de indigente. Nossa, é verdade. Eles não são nem pessoas, porque a gente chama eles de não pessoas porque eles não têm um emprego. Então assim, Deus me deu a graça de não ter sonho nenhum. E isso não é digno de pena. Foi uma coisa que Deus, assim, você não vai ter sonho.
É tanto que eu não escolhi minha profissão, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu queria ser dançarino. Aí minha mãe falou assim, pra você ser dançarino, você tem que comer feijão. Desisti de ser dançarino. Eu queria ser policial. A minha mãe falou, você vai ter que comer feijão. Desisti de ser policial. Enfim, desisti de tudo porque tudo precisava comer feijão. Não como feijão até hoje. Aí, então assim, eu nunca tive um sonho, nunca tive um desejo de uma profissão específica ou um sonho de quando eu crescer eu quero ser isso ou aquilo. Mas eu sempre gostei de missões. Talvez por causa dos livros e das histórias que eu ouvia. Eu ouvia muito rádio, tinha as histórias da tia Esther, que todo domingo ela contava historinhas missionárias e tal. Então eu cresci ouvindo isso. Até que quando eu tava com 21 anos, eu saí da casa dos meus pais, debaixo da benção deles, tudo certinho, tudo bonitinho, e fui morar numa casa missionária. Morei lá até os 26, 27, e aí eu me mudei pro interior de São Paulo, eu fui morar num centro missionário. Mas como professor de música, eu me formei em música, né? Então fui lá trabalhar como conselheiro e professor de música. E aí lá, um amigo meu perguntou se eu não queria fazer missões. Mas aí na época eu pensei, já passou, 20 e tantos anos, quase 30. Não é. Tô bem, tô fazendo missões. No interior de São Paulo. No interior de São Paulo tá ótimo. Tô aqui no centro missionário, dou aula aqui pra galera. Sim, tá muito legal. E de fato, não teria problema nenhum. Mas eu também gosto muito de aprender idiomas. Eu amo idiomas. E aí eu descobri que tinha um missionário que tinha chegado de um país do Oriente Médio. Ele estava dando aula de árabe. Eu falei, vou estudar árabe. Comecei a estudar árabe. Aí ele parou, tive que mudar de professor, que, olha só, era outro missionário. E continuei estudando árabe, não sei o quê. E aí esse amigo meu falou, você não quer fazer um treinamento missionário? Aí eu falei, não. Mas só que depois que eu casei, ele perguntou de novo. Aí eu perguntei pra Meire. E aí, amor, o que você acha? Aí ela falou, você vive falando de missões. Você sempre falou de missões. Na verdade, deixa eu abrir um parênteses. Quando a gente tava namorando, a gente namorou à distância. A Meire não queria ser missionária. De jeito nenhum, em hipótese alguma. E ela pensou em terminar o noivado, porque eu não ia abrir mão de missões e ela não queria que eu abrisse mão de missões também. Olha que interessante. Ela não queria que eu abrisse mão disso. Eu nem sabia que eu estava tão engajado com missões, mas pelo jeito eu estava e eu não percebi. Mas só que Deus mudou o coração dela. Ela teve uma experiência com Deus muito intensa, muito particular e mudou o coração dela. No noivado já? No noivado. Tanto que ela foi adiante. Então. Foi. Graças a Deus ela não terminou. Aleluia, Jesus. A gente se casou e aí quando veio esse convite do meu amigo e a gente tava lá, aí a gente decidiu então fazer o treinamento para missões. Mas entende que foi toda uma construção. Desde criança. Desde criança. Deus colocou em mim pequenas sementes, pequenos desejos. Por exemplo, hoje eu uso alguns idiomas em missões que eu aprendi só porque eu achava legal como soava. Eu nunca pensei em fazer faculdade de música. Na verdade, nunca comprei um violino. Eu tô no meu quarto violino. E todos os violinos eu ganhei dádiva de Deus, assim. E foi o violino que abriu portas em povos não alcançados, lugares para entrar onde só havia muçulmanos. Mas eu nunca pensei em fazer faculdade de música. Eu nunca fui para uma escola de inglês. O único idioma que eu estudei foi francês, um período, depois árabe. Mas eu uso muito mais inglês do que esses outros dois e agora eu tô estudando russo. Mas, sabe, pequenos sinais Deus foi deixando e depois eu só juntei as peças e entendi o que Ele queria pra minha vida. E se eu tenho medo? Claro que eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo assim. Você foi para esse treinamento que seu amigo te chamou aí. Isso. E aí a gente, durante esse treinamento... Mas já era da WH? Já era da WH. A gente tinha o desejo de ir para a Índia. Mas por causa do Covid, a Índia se fechou. E aí a gente não pôde ir. Apareceu a oportunidade, o convite de trabalhar nesse outro país. E aí a gente foi e desde então... A WH que abriu os seus olhos para os povos não alcançados? Ou você já tinha uma visão... Eu tinha uma visão bem limitada de o que era um povo não alcançado, mas eu não sabia como era em detalhes, ou a realidade deles, ou um conhecimento mais aprofundado do que é um cristão entre povos não alcançados. A Índia não entra nesse número ou entra?
Que tem muito... Bom, a Índia é a maior população então é do muita mundo. gente, né? É muita gente. Mesmo que a Índia tenha milhões de cristãos, a porcentagem de cristãos é muito baixa. Eu não sei. Eu acho que já não é mais 2%. Já aumentou. Eu acredito. Não tenho certeza. Mas uma certeza que eu tenho é que cristãos é uma minoria na Índia ainda. Sim. E hoje a Índia, se eu não me engano, é um dos países com maior número de povos não alcançados no mundo. Porque dentro de um país existem muitos povos. Inclusive, dentro do Brasil, tem povos não alcançados. O que é uma loucura. Dentro do Brasil, tem povos não alcançados entre os ribeirinhos, entre os indígenas. Os surdos hoje no Brasil é considerado povo não alcançado, porque a população de surdos hoje, cristã, é baixíssima. E não tem acessibilidade ou enfim, evangelismo focado para os surdos no Brasil. Caramba. Assim, povos não alcançados é aquilo que eu falei, é um grupo de pessoas com sua própria cultura, sua própria língua, com menos de 2% de cristãos. Quando ele te convida, seu coração já estava direcionado para a Índia. O Brasil, você já... Aqui eu não vou ficar aqui. Não. Missões pra mim, eu vou embora. Eu vou pra outra nação. No meu coração era muito assim. Na minha cabeça era, o que eu estou fazendo aqui, qualquer outro cristão pode fazer. Qualquer um pode fazer. Não precisa de mim aqui. Não é que eu busco ser necessário. Buscar ser necessário é uma armadilha. Nós não somos necessários. Nós somos disponíveis. Necessário é Deus. Legal. Fala de novo que isso é muito importante. Nós não somos necessários. Nós somos disponíveis porque necessário é Deus. Deus é necessário. Se a gente fosse necessário, a gente ia ser eterno. A gente tem prazo de validade, a gente vai morrer. Glória a Deus que a gente vai morrer. Deus é eterno. Ele é necessário porque a necessidade da humanidade é eterna. Porque a condenação é eterna. Então a gente precisa de uma solução eterna. Deus é necessário. Missões não dependem de mim. A minha igreja não depende de mim. Eles podem precisar. Mas eles dependem de Deus. É diferente. Sim. Precisar e depender. E você estar disponível... Para ir. Ou para cumprir. Ou para obedecer. É diferente. Então, uma vez um professor me falou assim... o seu chamado não é avaliado pelo número de pessoas que se convertem, não é avaliado pelo número de igrejas que são abertas. O seu chamado é avaliado pela sua obediência a Deus. Não interessa o que vai acontecer, desde que você obedeça a Deus. E aí no meu coração eu entendi que o que eu estava fazendo, outra pessoa poderia fazer. Mas não tinha muita gente disponível a fazer o que era necessário em outros lugares. E eu tinha à disposição e a minha esposa também. Então, a gente se moveu em obediência a Deus e na disposição do nosso coração. Precisa ter uma disposição. Senão, não acontece. Cara, que louco isso. Né? A gente pode obedecer a Deus como Jonas. Ou a gente pode obedecer a Deus como João. Sabe? Eu prefiro como João. Não sei se eu tô conseguindo, mas eu prefiro como João. Cara, e essa... Eu acho louco que as coisas foram acontecendo. Sim. Naturalmente. No meio do caminho aí, a gente se conhece. Mas a gente se conhece e você com o coração muito sincero, muito aberto, muito humilde. Pô, que da hora, tal. E você mergulhou no processo do Vida Pura. Sim. Vou consertar isso aqui, eu vou ser restaurado nesse pedaço da minha vida aqui. E aí você passou por isso e o processo, os propósitos de Deus na sua vida continuaram. Sim. E tem gente que tá assim também, vivendo esse passo a passo para viver os propósitos de Deus, mas empaca nessa questão de restauração do pecado sexual, porque a minha conclusão hoje em dia não quer viver processo de restauração nenhum. E aí perde tudo isso que tinha pela frente. Sim. É muito triste isso, porque assim... a gente perde de viver uma vida mais intensa com Deus aqui na Terra. Nossa. Sabe? Você pode ser um cristão que se limita de conhecer tudo que você pode conhecer de Deus aqui. Vou dar o exemplo de Sansão. Sansão era um homem usado por Deus. Ele libertou Israel.
Mas quanto Sansão não poderia provar de Deus enquanto ele exercia a sua função como juiz? E ele preferiu prostituir o coração. Sabe? Caraca. Não tem você pode ser um cristão medíocre. Você vai até pro céu. Eu vou pro céu. Eu. O Zé. Perdão a todos os Zés. Eu vou pro céu. Sabe? A gente pode ir pro céu sendo medíocre. Porque não são as nossas obras que garantem a salvação. Mas quanto de Deus a gente deixa de provar? Quanto do céu a gente deixa de provar porque a gente está distraído e apaixonado pela terra? Porque não abre mão do... Não abre mão do pecado, não abre mão do egoísmo, não abre mão da Jezabel, não abre mão do Baal, não abre mão de nada. Nossa, mas da masturbaçãozinha claro que vazia. Não. Eu quero subir pro... Ai, perdão, eu ia falar... Eu pensei uma coisa errada, não vou falar. Eu quero subir pro céu segurando meu celular de pornô. Cara... Isso é uma vida medíocre. Isso é uma vida medíocre. Imagina quando a gente se conheceu em 2016 e você olhasse assim e falasse... Entendam, nós não somos nada. Deus, pela graça dele, nos deu uma ferramenta e essa ferramenta que foi utilizada na minha vida foi utilizada na vida dele, ponto. Mas ele podia ter olhado assim e falado, isso aqui, eu vou continuar aqui. Uhum. Talvez não. Você não ia estar aqui agora e mais do que isso. Você não ia ter visto nada do que você viu. Nada. De pessoas. Nada. De um país islâmico entregando a vida a Jesus. E, cara, você tem trocentas histórias de missionário pra contar, porque você já me contou várias, e aqui 10 programas, vai ser pouco pra você contar as suas histórias no campo. Mas, mano, e eu fico fascinado com as suas histórias e só eu sei o quanto meu coração fica queimando quando você conta. Por isso que eu falo, né, que eu te admiro e você fala, você tá louco, né? Porque o Daniel é humilde, né? E, mano, poderia não ter acontecido nada. Nada. Eu poderia ter uma vida sem ver Deus. E é o que você falou, não, no final você salvo, mas é uma vida medíocre. Que foi exatamente o que Sansão fez. Sansão fez. Teve o zóio furado. Uma coisa que me pega no final de Sansão é que ele vira, sabe? A gente usou essa palavra no programa anterior. Ele vira a atração do circo do inimigo. Uhum. Porque ele usou os olhos dele para cobiçar o que ele não deveria cobiçar, para desejar o que ele não deveria desejar. E aí no final ele perde a visão. E ele começa a trabalhar para o inimigo, para ser a diversão do inimigo. É por isso que o mundo ri dos crentes. Porque a gente tá cego. E a gente tá cego porque parou de olhar para os olhos de Deus. A gente tá cego porque a gente se distraiu e se deslumbrou com o que o inimigo oferecia. O inimigo foi lá, nos cegou, coloca um monte de peso sobre as nossas costas e faz a gente andar numa vida em círculos aonde não há saída, do mesmo jeito que Sansão foi. E no final, a única coisa que sobra para Sansão é: nem que eu morra, mas me deixe obedecer uma última vez. Sendo que a gente poderia obedecer lá atrás. Existem duas formas de se dobrar diante de Deus. Uma igual aos 4 seres viventes e outra igual a Lúcifer. E a gente repete esse padrão todos os dias. Como nós estamos nos dobrando à vontade de Deus hoje? Como eu estou me dobrando à vontade de Deus hoje? Voluntariamente, com meu coração grato pelo favor que eu não merecia? Ou forçadamente, porque eu não tenho outra opção, afinal ele é rei e eu tenho que me dobrar? Como? Sansão viveu a segunda opção. Porque ele preferiu ser medíocre. Eu vou ainda ser juiz de Israel. Eu ainda vou livrar o povo de Israel. O cara não abriu mão dos prazeres da carne. Não. E aí ele virou o prazer de Satanás. O diabo poderia facilmente dizer: em você eu tenho prazer. Você que está me assistindo, quem está dizendo que tem prazer em você? Se o diabo olha pra mim hoje, o que ele diria a meu respeito? E se Deus olha pra mim hoje, o que ele diria a meu respeito? Porque não é o que se diz, é quem diz.
Não é o que se diz, é quem diz. E às vezes a gente fica preocupado com o eu te amo, mas quem está dizendo eu te amo? Entende? Não dá pra ser medíocre e querer ver céus abertos e cantar deixa queimar, deixa queimar. Não dá. Cara, muito forte isso, mano. E mexe com o meu coração, porque eu tenho visto, mano, todos os dias, durante esses 8 anos de ministério, as pessoas escolhendo sempre a segunda opção. Sempre o caminho do pecado, sempre o caminho do prazer. Todos? Não. Sempre tem um Daniel, sempre tem um Davi que escolhe, né? Viver a restauração. Mas e aí lembro às vezes dos 10 leprosos, apesar de todos terem sido curados, só um voltou para agradecer, né? Cadê os outros 9? Ao invés de eu me alegrar com você, me alegrar com o Davi, me alegrar com a galera que a gente, né? Até tenho levado a foto do aniversário que a gente tem junto ali. Tem mais de 60 pessoas. Tem mais pessoas que foram restauradas, né? Graças a Deus. Mas é difícil a gente se alegrar com os que estão se restaurando e ver tantos escolhendo sempre o caminho do pecado. Sim. Porque isso impacta não só a vida deles, impacta a vida de muitas outras pessoas. Quantas pessoas estão sendo alcançadas hoje, graças a Deus, pelo instrumento que você está sendo nas mãos dele? Muita gente. É outra nação. Outra nação. E são pessoas que não estavam sendo alcançadas. Mano, isso é muito, muito forte, é muito pesado, é muito profundo. E aí cabe você, como o Dani acabou de dizer, fazer as suas escolhas e refletir em tudo que está sendo dito. Mano, eu vi que então o seu chamado foi assim, foi indo, foi fluindo. Foi. Você teve uma convicção de que o que eu faço aqui no Brasil, muitos outros podem fazer. Sim. Existem povos precisando. Sim. Que pouquíssimas pessoas, quase ninguém, estão dispostos a ir. Eu quero ir. Você mirou na Índia, no primeiro momento. Deus levou para outro lugar. Aí o Covid mudou planos. Foi. E aí uma outra porta se abriu, que é para onde você já foi e agora vai voltar. E vocês acabaram indo para lá. Sim. E é isso que agora tá no seu coração, essa convicção que ali é onde que Deus quer que vocês estejam mesmo. Nesse momento, sim. Nesse momento, sim. É uma coisa... Às vezes as pessoas perguntam, vocês têm algum povo que, assim, queima no seu coração? Antes eu tinha. Não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Hoje são eles lá. Hoje é esse país. Pode ser que em outro tempo seja outro país. E não tô dizendo que isso não envolva dor. Sim, eu imagino. Sempre vai envolver dor. Sim. Mas é o melhor lugar pra se estar. É o melhor lugar pra se estar. Cara. Que fantástico. Deus é bom. Bom, pra gente fechar esse programa, e você tá ouvindo aí a história do Daniel, se você assistiu o programa passado e assistiu esse programa, você já teve 2 partes da história dele. A gente vai continuar no próximo com mais um pedaço da história dele. Se você não viu o programa passado, volta, assiste o programa passado, né, o anterior. Tá aqui na playlist do Vida Pura aqui no canal. Assiste. Qualquer coisa, assiste lá e volta aqui e assiste esse de novo. Você vai fazer a conexão das 2 partes. Eu, se fosse você, assistiria as 2 partes umas 2, 3 vezes, assim, na sequência. Porque ele falou coisas muito preciosas, mas muito preciosas que, para mim, que o conheço, mas que gosto muito de conversar pessoalmente com ele, porque
Ele é um instrumento de Deus e sempre vem uma preciosidade nas falas dele. É um divisor de águas. Deus usa a vida do Daniel, ou, às vezes, assim, ó, com frases que vêm como um divisor de águas. Nos exemplos que ele dá, na ideia que ele está querendo passar naquele momento. Então, pega isso para você, de verdade mesmo. São coisas muito preciosas. Quando ele falou do sufocamento do evangelho na nossa nação no programa passado, ele acabou de dar o exemplo da vida de Sansão aqui. Cara, Sansão poderia ter sido um baita juiz. Olha o que Deus fez com ele. Sansão foi o cara que nasceu já consagrado ao Senhor. Mas ele escolheu ser medíocre. Porque ele escolheu os prazeres da carne. Ele escolheu o pecado. E você vai ver o envolvimento dele com o pecado sexual desde muito antes das escolhas que ele fez na vida dele. Sempre. E aí você vê as suas escolhas, o que você pode. Os propósitos de Deus para as nossas vidas, por exemplo, falando do próprio Daniel, Deus tinha um plano para a vida do Dani de enviá-lo como missionário. Começou a plantar isso no coração dele desde menininho. O pai dele já começou ali, ó, desde menininho. Tinha que consertar o pecado sexual na vida dele? Tinha. Um dia a gente se encontrou e ele foi lá tratar sobre isso na vida dele, tratou. Ele viveu numa casa missionária, que também ajudou a tratar isso na vida dele. Mas ele foi humilde, foi submisso, ele foi tratando isso. Isso mudou o que Deus tinha para ele como propósito de vida? Não. Foi uma parte da história dele que ele precisou ser restaurado. Foi uma parte da minha história que eu precisei ser restaurado. Quando a gente se submete a processos com humildade, a gente entende que a gente precisa viver isso, o propósito de Deus ele vai se cumprir. Não atrasa nada, não muda nada no sentido de que vai ser menos ou vai ser mais. Não. Já está no calendário de Deus. Meu filho, essa parte aqui, ó, você está sendo restaurado, faz parte do cumprimento do que precisa para você chegar aqui e cumprir com aquilo que você tem. É igual José. José não dá para ser o governador do Egito sendo quem ele era. O filhinho de Jacó, protegido do papai. Não, vai viver processos e vai chegar lá apto. E vai ser o governador. Mas, e aí você quer o quê? Você quer o prazer que isso aqui te dá? Essa porcaria? Você quer ser restaurado assim, no estalar de dedos e tudo sumir? O desejo de desaparecer da sua vida? Você já sabe que não é assim. Então venha viver processo, venha viver restauração. E não é viver a restauração porque agora eu não vou me masturbar mais, agora eu não vou mais assistir pornografia. Isso é muito pouco. Deus quer fazer infinitamente mais através da sua vida. Deus quer te usar como instrumento vivo aqui na nossa nação. Ou quer te levar para outros povos, outras nações. Há muito trabalho a ser feito dentro e fora. Dentro e fora. Essa é a sua grande oportunidade. Agora, uma coisa eu sei. Deus vai fazer. Pode ser através de você. Ele está te dando uma chance. Mas se não for através de você, vai ser através de outra pessoa. Porque ele vai fazer. Bom, não perca o próximo programa. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ouça o Vida Pura. Aí, ó. O editor tá colocando aí todos os canais de áudio que você usa aí, o seu preferido no seu celular para ouvir música. Ouve o programa em formato podcast. Só digitar Vida Pura. Combinado? Dani, obrigado, hein? Tamo junto. Enquanto você está no Brasil, vamos aproveitá-lo para gravar mais programas, ok? Ok. Sigam o Daniel nas redes sociais, @DanielPedro85. Combinado? Siga o Vida Pura, @Ministério Vida Pura. Siga a Telmídia, @Telmídia. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até semana que vem, se Deus quiser.